Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, tá? Novamente, capítulo 6, página 323. Tá falando assim, substâncias puras e misturas, tá? Substância, já tá de cara aí, já tá grifado no livro de vocês aí, né? Já tá destacado aí, substâncias puras. Substâncias puras, elas têm propriedades físicas e químicas constantes, tá? A gente vai ver agora assim como seria, como vocês vão entender isso, tá? Aí tá dando exemplo para vocês aí, ó, água destilada, tá? A água destilada é uma substância pura, mas essa água que a gente bebe, né, que a gente bebe diariamente, essa água não é uma substância pura, porque ela contém, além da água, ela contém sais minerais. E a água destilada, ela é livre disso, tá? É água pura mesmo. Eu nunca tomei, mas inclusive tem atletas aí de fisiculturismo que tomam e dizem que não é muito boa não. Nunca tomei, não posso falar, mas eu conheço alguns amigos aí que já tomaram e não é algo agradável não, mas pra quê, né? Gás oxigênio também, tá? Gás carbônico, ferro, mercúrio, entre outros aí, tá? Não só exemplos aí de substâncias puras. Aí tá mostrando aí misturas, tá? Misturas são formadas por uma, por duas, por três, né? Várias substâncias diferentes, tá? Pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, tá? Aí o exemplo que o livro tá dando para vocês aí, né? O álcool etílico, esse álcool que a gente usa aí, que a gente compra aí, tá? Esse álcool, ele é uma mistura de álcool e água, tá? Então ele tá formando aí uma mistura. Por exemplo, também petróleo. Petróleo é uma mistura de um monte de coisa, né? Nem uma nem duas, é um monte, tá? Também o ar atmosférico, tá? O ar atmosférico é nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e mais outros gases, tá? Aí tá até mostrando para vocês aí um exemplo aí. Se eu não me engano, é pimenta, né? Uma primeira imagem aí, é um monte de pimenta, tá? Isso aí é uma mistura heterogênea. De cara você tá vendo aí que ela contém mais de uma fase, tá? Lembrando que uma mistura homogênea é, por exemplo, o álcool, né? Quando a gente pega uma garrafa de álcool, você só está vendo uma coisa só. Parece até água, né? Você está vendo uma coisa só, tá? Essa é a diferença de uma mistura heterogênea para uma homogênea. A mistura heterogênea, você está vendo mais de uma coisa. Não é uma substância só, você está vendo, né? Eu até dei o exemplo para vocês aí quando a gente adoça um suco e bota muito açúcar no suco, aquele açúcar não se dissolve por completo e você está vendo ali o líquido do suco e açúcar. É uma mistura heterogênea, né? Quando você tá dando um exemplo aí da pimenta aí, você tá vendo várias pimentas misturadas, só que você consegue identificar que tem várias pimentas ali, tá? Então, uma mistura homogênea, você só vê uma coisa. Uma mistura heterogênea, você tá vendo várias, ou duas, ou três, depende do que você tá misturando. Se você misturar água e óleo, você não vai ver uma coisa só, vai. Você não vai ver uma mistura de água e óleo, pelo contrário, você vai ver a água e o óleo, porque a água e o óleo não se misturam, tá? Se você misturar aí areia e água, você vai ver aí a água e a areia, não vai se misturar. Você está vendo ali as duas coisas, tá? E aí tá assim, fases de uma mistura. Aí tá mostrando aí destacado aí homogêneas, que a gente acabou de falar, heterogêneas, tá até dando um exemplo um dos exemplos que eu falei de água e areia aí, tá? Você, olha só, você está identificando a água e a areia. Tá misturado? Tá misturado, tá? Agora, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea, tá? Aí na outra tem assim, água e sal. Quando você mistura água e sal na proporção correta, você não vê o que é água, o que é sal. Tá tudo misturado ali, tá? Então essa é a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea, tá? Aí tá assim, mistura homogênea. Mistura homogênea
já tem até uma palavra em negrito aí que é fase, tá? Por que tá fase aí? Porque uma mistura homogênea só contém uma única fase. Uma mistura heterogênea pode ter duas, três ou mais, tá? Mas a mistura homogênea só tem uma, tá? E qual que é a característica dela, né? Aparência uniforme, ou seja, aparência igual, tá? E propriedades físicas e químicas constantes, tá? Aí tá mostrando, tem outras três palavras aí que a gente já viu: soluções, solvente e soluto. O que seria soluções? Soluções são formadas aí por solvente e por soluto, tá? Ela tem essa combinação de solvente e soluto. O que é solvente? Solvente é o que dissolve, tá? Solvente é o que vai dissolver. E soluto é o que vai ser dissolvido. Nem sempre vai ser sólido, tá? Nem sempre vai ser sólido. Agora vamos lá. Na verdade, o solvente é o que vai ter a maior quantidade, tá? Por exemplo aí, a gente pegar aí, deixa eu ver assim, água e álcool, tá? Água e álcool. Eu acho que tem até um exemplo na página 325, lá em cima tem um quadrinho, né? Aí tem até assim, ó, tá assim, solução, solvente, soluto, solvente mais soluto. Aí, em solução, tem três soluções aí, exemplo, de gasosa, líquida e sólida. Na solução líquida, tá assim, solução líquida, que é porque a gente está falando de mistura líquida, tá? Solvente, aí tá assim, líquido, porque aí no caso, se a solução é líquida, tudo vai ser líquido, tá? Ou não necessariamente, pode ser aí, por exemplo, água e sal, tá misturando, mas vai ser líquido no final. Por exemplo, solvente, líquido, beleza. Soluto, líquido, beleza. Aí tá assim, solvente mais soluto. O que vai estar lá, ó? Água mais álcool. No caso, a água aí, no caso, quando a gente fez essa mistura, colocou-se mais água do que álcool. Então, quem que dissolveu quem aí? Se você botou mais água do que álcool, se você botou mais água do que álcool, o álcool que foi dissolvido na água, tá? Então a água aí no caso vai ser o que? O solvente. Agora, por exemplo, o álcool A70, né? Álcool 70 aí que a gente está vendo muito aí no caso do coronavírus aí. O álcool 70 é o contrário, tá? É 70% de álcool e 30% de água. Aí vai ser o contrário, tá? Quem vai ser o solvente aí? O álcool. Quem vai ser o soluto aí? A água, tá? Porque no caso aí, quem está em maior quantidade é o álcool e não a água, tá? Então, é o contráriozinho aí, tá? Então, quem que é o solvente? É o que vai estar em maior quantidade, tá? Tá dando outro exemplo aí também do gás atmosférico, tá? Não tá falando do gás atmosférico necessariamente, tá falando de uma solução gasosa, tá? Mas por exemplo aí, o gás atmosférico aí, quem está em maior quantidade? O nitrogênio, tá? O nitrogênio, então com mais de 70%. O restante vem de pouquinho em pouquinho. Quem que é o solvente aí? Quem que está em maior quantidade aí? O nitrogênio. Os outros gases estão em menores, então vai ser o que? O soluto, tá? E assim por diante, tá? Na mistura aí heterogênea, a mistura heterogênea apresenta componentes que não estão perfeitamente dissolvidos, é o que eu falei com vocês. Por exemplo, daí água e óleo. Você pode pegar água e óleo, misturar, fazer a força que for, não vai mudar em nada. Vai continuar água e óleo, tá? Você pega água e areia, você pode misturar a areia, balançar, bater no liquidificador, que não vai acontecer nada, vai continuar água e areia, tá? Então você está vendo que existe mais de uma coisa ali, tá? Diferente das outras misturas que a gente viu, que a gente só vê uma coisa. Se você botar água e álcool, você vai ver o quê? Uma coisa só. Se você botar aí, claro que nas proporções corretas aí, água e açúcar,
Você só vai ver uma coisa só. Então isso é uma mistura homogênea. Mistura heterogênea, eu tô vendo mais de uma fase. Beleza? Gente, o vídeo para não ficar grande eu vou fechar por aqui. Fiquem com Deus e bom estudo a todos.